gente! Na aula de hoje nós vamos fazer esse casaquinho em ponto tijolinho. Eu fiz ele todo branquinho, coloquei uns botões aqui de carinha branquinho com um detalhe cinza. Olha que bonitinho que ele ficou. As medidas do meu casaquinho, de contorno de peito, ele ficou com 48 centímetros. Comprimento total da manga, 26 centímetros e meio. E comprimento total do casaquinho, 29 centímetros. Segundo as tabelas, ele veste aí bebê de 9, 10 meses. E pode chegar até 1 aninho, se a criança não for muito grande. Para esse trabalho, eu usei o fio mais bebê da Círculo. Ele vem com 500 metros neste novelo de 100 gramas. O tex é 200 e ele é 100% acrílico. Agulha de crochê recomendada de 2 a 3,5, conforme a tensão do seu ponto. Essa cor é a número 10, o branco. Para esse trabalho, eu usei 2 números de agulha. Usei a 2,5 e a 3 milímetros. E durante a aula explico para vocês aonde eu troquei o número de agulha. 1 novelo e meio eu gastei, tá, gente? Não foi tudo do segundo novelo, mas 1 novelo só não é suficiente. Ok, gente? Então vamos lá e uma boa aula a todos vocês. Eu fiz aqui para iniciar 78 correntinhas bem soltinhas, fiquei com 35 centímetros. Fiz 78, agora eu vou fazer mais uma. Essa que eu vou fazer é somente para virar. Eu vou pular essa correntinha que eu fiz e vou para a próxima. Eu vou trabalhar essa pala em meio ponto alto alongado. Então, vou para a próxima correntinha, puxo a minha laçada, tiro uma, fiquei com 3, tiro as 3 de uma vez. Novamente, olha. Tiro uma laçadinha e tiro as 3 de uma vez. Novamente. Tiro uma e tiro as 3. Dou uma laçada na agulha, tiro uma e tiro as 3 de uma vez. Se você não quiser, você pode trabalhar ponto alto normal, tá? Eu vou trabalhar esse pontinho porque ele fica um detalhe mais bonitinho na pala depois. Então, vamos lá mais uma vez, olha. Tiro uma laçada, fiquei com 3, tiro as 3 de uma vez. Tiro uma laçada, fiquei com 3, tiro as 3 de uma vez. Dessa maneira, eu vou fazer até ficar com 11 meios pontos. Completei aqui 11 meios pontos, vamos fazer o nosso primeiro cantinho de aumento. Então, eu vou para a próxima correntinha, e nessa correntinha eu vou fazer 3 meios pontos alongados. Fiz um, fazendo bem devagar, para vocês entenderem o pontinho. 2... 3. Pego o meu marcador e vou marcar o pontinho do meio dos 3, porque toda vez que eu chegar aqui, eu tenho que fazer o meu aumento. 3 meios pontos dentro do mesmo pontinho. Vou para a próxima correntinha, continuo a trabalhar em meio ponto, e agora eu vou fazer um total de 14. Vejam, olha, tiro uma laçadinha,
Fiquei com 3, eu tiro as 3 de uma vez. Tiro uma, tiro as 3. Vamos fazer um total de 14 meios pontos aqui. Completei aqui 14 meios pontos, agora vamos fazer o outro cantinho de aumento. Então, na próxima correntinha, eu vou fazer 3 meios pontos na mesma correntinha, tá? Fiz aqui 3 meios pontos, vou marcar o pontinho do meio dos 3, que é onde sempre em todas as carreiras nós vamos fazer o nosso aumento. Agora, vou para a próxima correntinha, começo a trabalhar novamente em meio ponto e vou fazer aqui um total de 24 meios pontos, sempre da mesma maneira. Tiro uma laçadinha e tiro as 3 de uma vez. Tiro uma, tiro as 3. Vamos lá, então, fazer um total agora de 24 pontos. Eu fiz aqui 24 meios pontos. Fui para a próxima correntinha e fiz 3 pontos no mesmo ponto e marquei o pontinho do meio, igual eu já mostrei para vocês aqui, tá? Então, 24 meios pontos, na próxima correntinha, 3 pontos no mesmo ponto, marco o pontinho do meio. Agora, nós vamos fazer a outra parte da manguinha e a outra parte da frente, tá? E aqui nós vamos iniciar fazendo agora 14 meios pontos. Fiz 14 meios pontos, vamos fazer aqui o nosso último cantinho de aumento. Então, vou para a próxima correntinha. E nessa correntinha, nós vamos fazer 3 meios pontos na mesma correntinha. Igual eu já mostrei para vocês ali no começo, sem mudança nenhuma. Olha, fiz 3 meios pontos na mesma correntinha. Eu venho aqui e marco o pontinho do meio. Agora, eu vou terminar a minha carreira fazendo 11 meios pontos. Carreirinha terminada. Agora, nós vamos para a segunda carreira. Sempre para iniciar, eu vou fazer uma correntinha para virar e venho no primeiro ponto. E aqui na laçada de trás, eu vou trabalhar um meio ponto alongado. Olha, tiro uma, fico com 3, tiro as 3 de uma vez. Observem, gente, que esse meio ponto, ele tem 3 laçadinhas, olha. 2 aqui na frente e uma lá atrás. É na correntinha que está lá atrás, olha, que nós vamos trabalhar o nosso pontinho, tá? Ele fica com 3 laçadinhas. E essa que está aqui, essas 2 laçadas, vão ficar como o relevo do nosso trabalho, né? Então, olha, tenho 2, vou lá atrás. Vou trabalhar na terceira alcinha. E sempre fazendo meio ponto. Olha, vejam como vai ficando. Vocês têm que pegar lá na laçadinha de trás, porque aqui, olha, fica essas 2 laçadinhas de relevo aqui na frente.
Então, eu tenho duas, eu vou lá atrás, olha, lá atrás eu tenho mais uma. E nessa que eu vou trabalhar. As duas vão ficar como um relevinho aqui para fazer o desenho bonitinho da nossa pala. A primeira carreirinha, para iniciar, ela é mais chatinha, gente. Agora, é bem gostoso de fazer, bem rapidinho, porque fica mais fácil trabalhar o ponto, né? Então, aqui é somente essa repetição. Um meio ponto alongado, pegando lá na alcinha de trás e deixando esse relevinho das duas laçadinhas aqui na frente. Cheguei ao marcador. No marcador, eu vou pegar o ponto normal, porque sempre que chegar ao marcador, eu vou fazer 3 pontos. Então, eu entro aqui, olha, dentro da correntinha e vou fazer 1, 2 e 3. Venho e coloco novamente o meu marcador aqui no pontinho do meio dos 3. Agora, eu já fiz o cantinho, eu vou para o próximo ponto e volto a trabalhar lá na laçadinha de trás do meu ponto. Você vira o seu trabalho assim, olha, para ver a laçadinha que está aqui atrás, para não pegar aquelas duas que ficam na frente. Olha, lá atrás. E assim vamos percorrer até o próximo marcador. Vou mostrar para vocês novamente, para não ficar nenhuma dúvida. Vim percorrendo e cheguei novamente ao pontinho do marcador. Eu vou retirar. E nesse pontinho, eu vou pegar todo o pontinho, olha, vou entrar aqui pegando as duas laçadinhas. E aqui eu vou trabalhar 3 meios pontos. Nesses 3, eu não pego a laçada de trás, eu pego o pontinho bem no meio dele para ficar mais firme aqui o nosso aumento. Fiz 3, venho com o meu marcador e marco novamente o pontinho do meio. Porque toda vez que chegar no marcador, nós vamos fazer exatamente igual eu fiz aqui. 3 pontos altos e marco. Ok, gente? E a repetição dessa pala é somente essa. Vocês vão fazer ponto sobre ponto aqui, pegando lá a última laçadinha que fica lá atrás, olha. Tenho 2 aqui na frente, vejam. 2 aqui na frente e uma lá atrás, olha. 2 na frente e uma atrás. Eu vou trabalhar nessa aqui, que está aqui atrás, tá? Ponto sobre ponto, toda vez que chegar no marcador, eu faço 3 pontos, marco o pontinho do meio e vou repetir. Exatamente igual. Chego aqui no final da carreira, faço uma correntinha, viro e continuo da mesma maneira que eu iniciei aqui, fazendo com vocês, tá? Dessa maneira, nós vamos percorrer por um total de 11 carreiras. E depois eu venho mostrar para vocês qual é o próximo passo. Vamos lá, então. Terminei as minhas 11 carreiras e vejam como vai ficando, que detalhe bonitinho que fica aqui na nossa pala. Iniciei aqui a carreira de número 12 da mesma maneira, trabalhando o pontinho na laçada de trás. E agora, nós vamos fechar a manguinha. Vim percorrendo até o marcador. Eu retiro. Aqui no ponto onde está o marcador, eu vou continuar fazendo aqui 3 meios pontos. Ok. Vou pular toda essa parte da manguinha e vou para o próximo marcador. E aqui onde está o marcador, novamente, eu vou trabalhar
3 meios pontos. Posso retirar o meu marcador. Fiz 1, 2 e 3. Primeira manguinha fechada. Agora, eu volto a trabalhar lá na laçadinha de trás e vou percorrer um meio ponto alongado em cada ponto até chegar ao próximo marcador. Vim percorrendo, então, ponto sobre ponto na laçadinha de trás e cheguei ao próximo marcador novamente. Eu retiro e vou fazer igual eu fiz ali na outra manguinha. Nesse ponto do marcador, eu vou fazer nele os 3 meios pontos. Vou pular todo o espaço da minha manguinha. Venho aqui no próximo marcador, posso retirar. E nesse espaço onde estava o marcador, novamente, vou fazer os 3 meios pontos. E dessa maneira, nós ficamos com a nossa segunda manguinha fechada. Agora, eu volto a trabalhar aqui na laçadinha de trás e vou percorrer ponto sobre ponto até o final da minha carreira. Olha, pessoal, terminei a minha carreira, então. Se vocês fizeram tudo certinho, nós temos que estar agora com 101 pontos. Eu já fiz a conta e esse número de pontos dá certinho para o motivo que eu quero fazer. O meu ponto, ele é múltiplo de 6, mas eu coloquei múltiplo de 6 mais 3 no final, porque eu quero que comece e termine com o mesmo desenho aqui. Então, eu precisei acrescentar mais 3. E mais 2, que são os pontinhos que eu vou deixar de borda, um ponto de cada lado, tá? Então, eu tenho que estar agora com 101 pontos. Eu vou mudar para a agulha de número 3, porque o meu ponto é em relevo, e para ele ficar mais soltinho, eu prefiro trabalhar com uma agulha de número maior. Então, eu venho aqui agora, o primeiro ponto, eu vou subir um ponto baixo e uma correntinha. É o meu primeiro ponto alto de borda. Agora, eu vou para o próximo ponto e vou trabalhar um ponto em relevo pela frente. No próximo, outro ponto em relevo pela frente. E mais um ponto em relevo pela frente. Ok? Um pontinho de borda e 3 pontos em relevo, pegos pela frente. Agora, eu vou fazer 3 pontos em relevo pego por trás. Passo a minha agulha na frente do ponto, levo ele lá para trás. Agora, estou trabalhando ponto alto normal, tá, gente? Fazendo ponto relevo, tirando 2 e 2 laçadas, olha. Passo na frente do ponto, levo ele lá para trás e faço o meu ponto em relevo. E essa vai ser a repetição, 3 pegos pela frente e 3 por trás. Agora, eu vou pegar pela frente. Passo a minha agulha atrás do ponto. Vejam, trago ele para frente e trabalho o meu ponto normal, tirando 2 e 2 laçadas agora. Fiz 3 pela frente, vou fazer 3 por trás. Passo a agulha na frente do ponto, veja, e levo ele lá para trás. Esse é o ponto relevo pego por trás. Ok, gente? E somente essa repetição vamos fazer agora, então, por
toda a carreira. 3 pontos em relevo pela frente e 3 por trás. Terminei aqui a minha carreira e vejam, eu terminei com os 3 pontos em relevo pela frente, igual nós começamos, tá? Por isso que eu acrescentei mais 3 pontos que eu falei para vocês. Fiz os 3 em relevo pela frente e o meu ponto de borda. Vou virar, essa carreira é o lado direito do nosso trabalho. Vou virar o meu trabalho e aqui vou começar com um ponto baixo e uma correntinha, que é o meu ponto de borda. E nessa carreira, nós só vamos acompanhar o ponto. Eu terminei com 3 em relevo pela frente. No avesso, ele se apresenta por trás, tá? Então, nós vamos acompanhar. Tenho 3 por trás, eu vou começar fazendo 3 por trás. Porque aí, do lado direito, vai ficar o nosso desenho certinho. Aqui é só acompanhar como o ponto se apresenta. Fiz 3 por trás. Agora, aqui, vejam, olha, eu tenho 3 que está pela frente. Eu vou acompanhar. Carreira do avesso, nós só vamos acompanhar o ponto. Onde está pela frente, vamos fazer pela frente. E onde está por trás, vamos fazer por trás. E dessa maneira, vamos então terminar a nossa carreira. Olha, que eu já tenho ele por trás, eu vou acompanhar. Vamos lá então percorrer dessa maneira até o final da carreira. Olha, pessoal, terminei a minha carreira fazendo 3 pontos em relevo por trás e o meu ponto de borda. Agora, a próxima carreira, nós vamos inverter os pontos, tá? Para ele formar o entrelaçado do nosso pontinho. Então, aqui eu vou subir normalmente, um ponto baixo, uma correntinha, meu ponto de borda. Eu tenho 3 pela frente aqui. Como eu vou inverter, eu vou trabalhar eles pegando por trás. Nós vamos fazer isso a cada 3 carreiras, eu vou explicar para vocês direitinho como nós vamos fazer. Então, aqui eu estou invertendo os meus pontos para formar o meu desenho, tá bom, gente? Olha, eu tenho 3 por trás. Eu vou fazer agora pela frente, 3 pela frente. Tenho 3 pela frente, o que eu vou fazer? Como eu estou invertendo, eu vou trabalhar ao contrário. Vou trabalhar por trás. E assim, vamos percorrer até o final da nossa carreira. Sempre invertendo os pontos. Onde está pela frente, eu faço por trás. E onde está por trás, eu vou pegar pela frente agora. Olha, gente, então terminei a minha carreira invertendo os pontos. A repetição agora vai ser somente essa. Eu vou invertir aqui os pontos na primeira carreira. Agora eu vou fazer mais 2 carreiras só acompanhando o ponto. Eu vou inverter a cada 3 carreiras, tá? Então, essa aqui foi a primeira que eu já inverti. Agora, eu vou fazer 2 carreiras só acompanhando o ponto. E na próxima carreira, eu vou inverter novamente. Ok, gente? Se vocês ficarem com alguma dúvida e se perder, olha, por exemplo,
Essa carreira que nós terminamos de fazer, eu inverti os pontos. Pode marcar essa carreira aqui, né? Põe um marcadorzinho, porque você sabe que essa foi a primeira carreira. Agora, eu tenho que fazer mais duas, só acompanhando o ponto. Aí, na próxima, eu vou inverter de novo, mais duas acompanhando o ponto. Então, vai ser uma repetição de 3 carreiras. Na primeira, eu vou inverter e mais duas acompanhando o ponto. Na próxima, eu vou inverter, mais duas acompanhando o ponto. Tá, gente? E acompanhar o ponto, já mostrei para vocês. Agora, eu tenho que fazer 2 carreiras aqui acompanhando o ponto, né? Vou subir o meu ponto de borda. Aqui eu tenho o quê? Tenho 3 em relevo pego pela frente. Eu vou acompanhar, fazendo o ponto como ele se apresenta. Na carreira anterior, eu inverti. Agora, eu vou fazer mais 2, só acompanhando os pontos como eles se apresentam. Sem inverter nada, só acompanhando. Olha, está por trás, eu vou pegar por trás. Ok, gente? Aqui é só acompanhando os pontos, vou até o final. A próxima também eu só vou fazer acompanhando os pontos para completar 3 carreiras. E na próxima eu vou inverter novamente, tá? Então, acho que agora não tem mais dúvida nenhuma, o ponto é sempre o mesmo. Vocês só tem que prestar atenção, olha, vejam como aqui já vai formando o entrelaçado do meu ponto, né? Vocês têm que prestar atenção nessa mudança aqui. Na primeira carreira, eu vou inverter o ponto, que é essa, faço mais 2 só acompanhando. Depois, vou inverter de novo, mais 2 acompanhando. Sempre a cada 3 carreiras. Aqui no começo, nós fizemos 2 carreiras do ponto relevo, né? Olha, nós fizemos 2 carreiras do ponto relevo. Mas eu vou fazer a repetição agora a cada 3, contando com essa carreira do ponto alto, porque se eu fizer a cada 2 aqui, aqui vai ficar maior, tá? Porque a carreira do ponto alto dá a impressão que é mais uma carreira do ponto relevo. Então, a gente invertendo a cada 3 carreiras, vai ficar bem bonito aí o nosso pontinho. Ok, gente? Então, acho que não ficou nenhuma dúvida. Olha, eu marquei aqui. Quem for iniciante e tiver dificuldade, marca a carreira onde vocês vão inverter os pontos. É a primeira. As outras 2, vocês vão virando e vão só acompanhando. Depois, vocês vão inverter de novo. Então, a primeira eu vou inverter e 2 eu vou só acompanhar o ponto. A repetição são de 3 carreiras, tá? E dessa maneira, vamos percorrer até o comprimento suficiente aí do nosso casaquinho, que no final ainda vou fazer uma barrinha, né? Eu vou adiantar o meu e venho mostrar para vocês exatamente quantas carreiras eu fiz e como ele ficou. Vamos lá, então. Olha, gente, eu fiz aqui no meu 7 repetições das 3 carreiras. Podem contar pelo desenho, que fica mais fácil, olha. Vamos contar pelos tijolinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Sempre invertendo a cada 3 carreiras, como eu já expliquei para vocês. Agora, eu vou parar de fazer o ponto tijolinho e vou fazer uma barrinha para encerrar, tá? Então, eu venho aqui, viro o meu trabalho. Então, aqui eu vou subir um ponto baixo e uma correntinha, meu primeiro ponto de borda. Agora, eu vou fazer um ponto em relevo pela frente e um por trás para fazer a minha barrinha. Então, eu venho aqui, primeiro, um ponto em relevo pela frente. O próximo, por trás.
próximo, pela frente, por trás, um ponto em relevo pego pela frente e um ponto em relevo pego por trás. Eu vou fazer isso por toda a minha carreira, fazendo essa repetição, e vou fazer um total de 5 carreiras dessa barrinha, sempre acompanhando o ponto, tá, gente? Nas próximas carreiras, onde está pela frente, eu pego pela frente, e onde está por trás, eu pego por trás. Olha, pessoal, então terminei as 5 carreiras do pontinho em relevo aqui da barrinha e parei com o meu fio aqui. Sem cortar o fio, eu já vou fazer aqui o acabamento das laterais. Vou mudar para agulha 2,5 novamente, para fazer este acabamento. Então, aqui eu subo 2 correntinhas. Venho aqui, olha, na lateral do ponto, vou trabalhar em cada lateral do ponto 2 meios pontos. Vejam, aqui fica outra lateral da nossa carreira, né? Então, nessa lateral, eu trabalho 2 meios pontos. Vou olhando a minha carreirinha, olha, aqui eu tenho outra carreira, tenho outra lateral, 2 meios pontos. Se você achar que tá repuxando, que tem poucos pontos, você pode acrescentar em um lugar ou outro mais pontinhos. E se você achar que está ficando com muitos pontos, você também pode diminuir. Isso vai depender aí da tensão do seu ponto, né? Normalmente, fazendo 2 pontinhos assim em cada lateral, fica de bom tamanho. Dessa maneira, nós vamos dar a volta em toda a lateral, no decote e descer na outra lateral. Muito importante, gente, é vocês contarem quantos pontos vocês fizeram nessa lateral, para fazer na outra lateral exatamente o mesmo número de pontos, para que o seu trabalho não fique torto depois de terminado, ok? Então, vamos lá, em meio ponto, dar a volta em toda a lateral. Olha, pessoal, vim percorrendo e cheguei aqui no decote. No primeiro pontinho do decote, nós vamos fazer o seguinte para poder virar. Olha, vou aqui no primeiro pontinho do decote e nesse mesmo ponto eu vou fazer 1, 2, 3, 4 meios pontos no mesmo pontinho para fazer essa viradinha bem bonitinha. Agora sim, olha, eu já tenho os pontinhos aqui, então eu percorro 1 meio ponto em cada ponto. Aqui no decote é mais fácil, né? Porque a gente já tem o pontinho, é só acompanhar. E desço na outra lateral fazendo a mesma repetição. Antes de descer, aqui no último pontinho, na viradinha, eu vou fazer também os 4 meios pontos. Então, vamos lá. Vejam, terminei então a carreirinha de meio ponto. Agora, o que nós vamos fazer aqui é o pontinho barra, gente, igual nós fizemos aqui para terminar o nosso casaquinho. Um pela frente e um por trás. Então, aqui no primeiro ponto, eu sempre vou subir um ponto baixo, uma correntinha, vou iniciar e terminar com o ponto de borda. No próximo ponto, eu vou pegar em relevo pela frente, olha. Passo a agulha atrás do ponto e faço o meu ponto em relevo.
igual nós fizemos já ali na barrinha. O próximo por trás. O próximo pela frente. O próximo por trás. E assim eu vou percorrer toda a carreira, só fazendo essa repetição. Um ponto em relevo pela frente, um ponto por trás. Vou dar a volta em todo o decote, vou descer na outra lateral, vou virar o meu trabalho e vou continuar percorrendo, sempre acompanhando os pontos agora, por um total de 4 a 5 carreiras, porque nesse casaquinho nós não vamos fazer a casa dos botões, nós vamos abotoar aqui entre o pontinho que vai se formar aqui nas laterais. Ok, gente? Então, vamos lá agora percorrer de 4 a 5 carreiras. Isso influi também no tamanho do botão que você vai usar, tá? Se você precisa de 4, se você precisa de 5 carreirinhas para ficar mais bonito e centralizado o seu botão. Então, dessa maneira, vamos lá terminar toda essa lateral. Olha, pessoal, terminei então toda a lateral e vejam como ficou. Agora, essa parte está toda pronta, vamos fazer as manguinhas. Olha, gente, eu venho aqui bem embaixo do bracinho, coloquei o meu fio e subi 3 correntinhas. Aqui embaixo do bracinho eu vou fazer 6 pontos altos. Então, eu vou percorrendo aqui nos espacinhos, olha, as 3 correntinhas contam como um ponto, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Fica assim, 6 pontos altos aqui embaixo do bracinho. Agora, eu vou virar. Aqui eu tenho os meus pontos altos, eu vou percorrer um ponto alto para cada pontinho e dar toda a volta na minha manguinha, fazendo um ponto alto em cada pontinho. Vamos lá, então. Chegando aqui ao final da carreira, até agora eu tenho 41 pontos. Eu vou fazer mais um pontinho aqui junto com as 3 correntinhas, onde eu comecei, para ficar com 42 pontos, que é o número exato para fazer o nosso pontinho, tá? E agora aqui, gente, é só repetir o pontinho. Então, o que eu vou fazer? Eu venho no primeiro ponto, passo a minha agulha aqui por trás, subo 1, 2 correntinhas e vou começar a trabalhar o pontinho. 3 pontos em relevo, pego pela frente. 3 pontos em relevo, pego por trás. Pontinho é igual e não muda nada. E assim, nós vamos repetir por toda a carreira o mesmo pontinho que nós fizemos aqui. 3 em relevo pela frente e 3 por trás. E vamos fazer um total de 3 carreiras, tá? Depois que eu fizer as 3 carreiras, eu venho mostrar para vocês como nós vamos inverter o ponto. Porque agora nós vamos trabalhar somente do lado direito, né? Não vamos mais ter carreira de avesso e direito igual no casaquinho. Então, vamos lá terminar as 3 carreiras só acompanhando o pontinho agora.
Chegando aqui ao final da carreira, já completei as 3 carreiras, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. O que eu tenho que fazer agora é inverter, né? Porque eu já fiz 3 carreiras, eu tenho que inverter. Quando eu começo com o ponto em relevo pela frente, eu passo a minha agulha atrás do ponto, olha, subo um ponto baixo e uma correntinha, como eu já mostrei para vocês. Mas agora eu tenho que começar o ponto em relevo pego por trás. Então, eu volto a minha agulha aqui, ó, passo ela na frente do ponto, puxo aqui um ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas. Já fiz o meu primeiro ponto em relevo pego por trás e já estou invertendo. Ok, gente? Somente isso que eu queria mostrar para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Aqui eu tenho os pontos por trás, eu estou invertendo, eu vou pegar pela frente. É a mesma repetição do ponto que nós fizemos ali no casaquinho, só que agora nós estamos trabalhando somente pelo lado direito, ok? E assim vamos continuar acompanhando o pontinho. 3 carreiras, depois eu inverto novamente. Vamos fazer essa repetição por um total de 6 repetições, tá? Aqui eu fiz 7, lembram? Vamos fazer por 6 e depois eu volto, porque nós vamos já começar a fazer uma diminuição na manga para encerrar a última repetição, ok? Então, vamos lá. Olha, gente, eu fiz, então, 6 repetições do nosso desenho, tá? Agora, vou fazer mais uma repetição com as 3 carreiras, mas fazendo uma diminuição. Então, vamos lá. Aqui eu já vou inverter, olha, porque eu fiz 3 carreiras, então eu estou com o ponto por trás, eu vou começar a fazer o relevo pela frente, né? E vou fazer 3 em relevo pela frente. Normal aqui nos pontos pela frente. Em todo grupinho que eu vou fazer o ponto em relevo por trás, eu vou fazer uma diminuição. Então, aqui eu venho, olha, faço o primeiro ponto em relevo pego por trás, normal. Nos próximos 2, eu vou fazer uma diminuição. Então, o que eu faço? Eu tiro 2 laçadinhas e não termino o meu ponto. Novamente, vou para o próximo ponto, tiro 2 laçadinhas e agora eu fecho todos de uma vez. Então, aqui nesse grupinho de 3 pontos pego por trás, nós vamos ficar somente com 2, tá? Agora, eu tenho o ponto em relevo pela frente. Aqui eu estou invertendo, né? É na primeira carreira. Então, eu estou invertendo. 3 pela frente. Agora, eu tenho que fazer 3 por trás e eu vou repetir da mesma maneira. Primeiro ponto por trás eu faço normal, e nos outros 2 eu vou fazer uma diminuição, ficando somente com um ponto. Então, eu tiro 2 laçadinhas do ponto e não termino. Vou para o próximo, tiro 2 laçadinhas, agora eu fecho todas de uma vez. Ficamos aqui agora com 2 pontos. E dessa maneira, vamos percorrer por toda a nossa carreira. Sempre que chegar ali no ponto pego por trás, eu vou fazer uma diminuição. Completei a minha carreira, fechei com ponto baixíssimo. Fiz, então, a primeira carreira fazendo a diminuição.
Agora, vou fazer mais duas, só acompanhando o ponto, para fazer mais um desenho, né? Só vou mostrar para vocês como vai ficar agora, para não ficar nenhuma dúvida. Então, aqui eu tenho os 3 pontos em relevo pela frente. Eu trabalho neles normal, né? Agora, eu só vou fazer 2 carreiras, acompanhando o ponto como ele se apresenta. Cheguei aqui no ponto relevo pego por trás, onde eu fiz um ponto e uma diminuição. Então, aqui nós só vamos trabalhar 2 pontos agora, olha. Eu faço o primeiro e pego a diminuição que eu fiz junto, olha, tá? E faço o segundo ponto. Então, aqui nós continuamos normalmente com 3 em relevo pela frente, e aqui no ponto pego por trás, nós ficamos só com 2. Vou fazer aqui mais uma vez. Aqui, o relevo pela frente, eu continuo pegando normal o meu ponto. São 3. Aqui no ponto pego por trás, eu tenho um ponto e uma diminuição. Então, eu entro no ponto, faço normalmente um ponto pego por trás, e o outro pontinho eu vou fazer pegando a diminuição junto, olha. E o que aconteceu aqui? Eu fiquei com 2 pontos pegos por trás agora. Dessa maneira, a gente já vai dando uma ajustadinha aqui na manga para depois fazer o punho. Ok, pessoal? Então, agora eu estou na segunda carreira. Vou trabalhar 3 relevos pela frente, 2 por trás, normalmente. Vou fazer mais uma carreira para completar as 3 carreiras. Depois que eu completar as 3 carreiras, eu vou trocar de agulha. Vou pegar uma agulha de número menor, a 2,5, e vou fazer uma barrinha igual eu fiz aqui, como eu já mostrei para vocês. Depois que eu completar as 3 carreiras, eu troco de agulha, e aí eu vou fazer um ponto em relevo pela frente, um por trás, um pela frente, um por trás, e vou fazer um total aí de 5 carreirinhas, mais ou menos, tá? Se você quiser um punho maior, pode fazer mais. Se quiser menor, pode fazer menos, tá bom, gente? Então, vocês entenderam? Aqui eu completo as 3 carreiras do desenho. Eu estou usando a agulha de número 3. Eu vou mudar para agulha de número 2,5 e vou fazer 5 carreiras de ponto barra. Um relevo pela frente, um relevo por trás, igual eu já mostrei para vocês que eu fiz aqui. E dessa maneira, nós vamos completar a manguinha. Eu vou para a outra manguinha e vou fazer tudo exatamente igual eu mostrei já para vocês nessa manguinha. Não tem mudança nenhuma, é tudo igual. Tá bom, gente? Então, dessa maneira, vamos concluir essa manguinha e fazer a outra para já pregar os botões e terminar o nosso trabalho. Vou fazer o meu e já venho mostrar para vocês como ele ficou prontinho. Vamos lá, então. Olha, gente, terminei o meu casaquinho. Fiz as 2 manguinhas. Preguei os botões. Eu coloquei aqui um botão branquinho de carinha com detalhe cinza, que ficou bem bonitinho aí o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje, nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.